E olha que bacana, eu já volto com uma entrevista maravilhosa de um colega, meu jornalista e também pianista apaixonado por música que eu adoro acompanhar nas redes sociais, Juliano Basile. Seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Olá, para mim é um prazer estar aqui, né? Eu adoro ouvir vocês, escuto vocês o tempo todo. Eu sou jornalista, eu tenho que acordar todo dia para trabalhar às 5 horas da manhã. Mas eu já faço isso ouvindo as notícias de vocês, os contatos. É uma excelente rádio, viu? Parabéns. Juliano, que é uma lenda no jornalismo de Brasília, foi correspondente também, morou fora um tempo, voltou agora para a nossa cidade, cobre muito política, mas é interessante ver esse outro lado também, que já vem há muito tempo, mais de 40 anos, que é esse lado de pianista e de músico, de compositor também. E é sobre esse tema que a gente conversa com ele, inclusive está aqui engravatado com uma gravata especial, todo de música também, com os tons. E eu queria entender um pouquinho como é que a música consegue conciliar tanto música na sua vida, que é diário. Eu acompanho você pelo Instagram, com o seu trabalho. Como é que a música surgiu e se mantém, principalmente, na sua vida, Juliano? Olha, ela surgiu de uma maneira assim interessante, né? Eu morei em Brasília pela primeira vez dos 2 aos 6 anos, que meu pai era jornalista, que ele foi chefe da Miriam Leitão, trabalhou junto com o Carlos Alberto Sardenberg, meus melhores amigos foram os filhos deles. Aí, quando eu voltei para São Paulo, ele quis morar em Cotia, porque ele achava que era uma cidade mais tranquila. Aí nós moramos do lado da Rita Lee. Olha isso. Eu encontrava a Rita Lee pequeno. E Olha aí, isso. na escola que eu estudei, tinha a mãe de uma aluna que era professora de piano. Aí eu falei, gente, eu quero tocar as canções que eu acho lindas. Aí eu comecei a ter aula de piano quando eu tinha 7 anos. Uau, seus pais foram lá e investiram, acreditaram. Investiram muito. Primeiro, eles 7 encontraram, quando eu tinha 7 anos, eles encontraram a mãe de uma aluna da minha escola, onde eu comecei a ter aulas com ela. Aí depois a minha mãe viu que, mesmo depois da aula, eu não parava de tocar. Aí ela falou assim, vou achar um professor bom. Aí ela achou um professor que morava assim, dava meia hora onde a gente vivia, que ele morava assim, na Vila Madalena, lá em São Paulo. Uhum. Ele dava aula para mim quarta-feira, no fim da tarde, eu tinha prova quinta, falava, eu vou no piano, vou na aula desse cara de piano. E ele só me ensinava clássico, aí com ele eu comecei a fazer apresentações quando eu tinha 10 anos. Todos os sábados eu tinha que decorar canção. Cada vez eu ia num piano dele, tinha 7 pianos na casa dele, então ele me ensinava como tocar um, como tocar outro, eu ficava aprendendo tudo. E foi através dele a primeira apresentação que eu fiz, eu lembro até hoje, eu toquei Mozart e Villa-Lobos. Clássicos maravilhosos. Clássico. Então eu ficava emocionado de conhecer, né, as canções todas. E aí depois disso, eu já tocava bastante. Mas aí eu descobri que as músicas mais difíceis de tocar no mundo são... A mais difícil do mundo, é curioso isso. É o que eu acho e vários professores concordam. É Bossa Nova, do Brasil. Mentira, não Bossa sabia. Nova é dificílima. Muda o que você faz da mão direita com a esquerda. Por exemplo, o Tom Jobim é um dos compositores mais lindos e mais difíceis de tocar. Vai de dó pro dó sustenido, vai pro bemol, troca o tempo todo o jeito de tocar. Aí me arrumaram uma professora mais jovem, ela tinha quase 80 anos. Com ela era só bossa nova que eu tocava e tal. E aí, aí depois eu fui estudar na mesma escola do Chico Buarque, que é o Colégio Santa Cruz. Sensacional. Antes disso, eu estudei na mesma escola da filha da Elis Regina, da Maria Só Rita. respirando ares musicais. O tempo todo as pessoas falavam, mas você gosta tanto? Eu falei, é que eu sou pianista também, eu adoro conhecer. Então aí eu fui estudar no Santa Cruz e ao todo eu tive, assim, é curioso, né, que as pessoas que estudam fazem faculdade, mestrado e doutorado. Isso normalmente dá 10 anos de estudo. Uhum. Eu tive aula dos 7 aos 17 anos de piano, né? Eu estudava o tempo todo, assim, eu tocava, aprendia. E o último professor, depois que eu tinha aprendido a tocar Bossa Nova, é curioso, tinha uma coisa que eu não sabia, que é você tocar as músicas só lendo as letras. Você lê A, B, C, D, aí você sabe o que faz na mão esquerda, por exemplo. Se eu leio a letra A, eu sei que é Lá, Dó sustenido e Mi. Se eu leio a letra B, eu sei que é Si, Ré sustenido e Fá sustenido, né? E aí ele me ensinou só isso, eu aprendi em 1 ano com ele, e é um professor totalmente diferente dos outros. Tive aula com um que tinha 70 anos, tinha 21 anos. Uou! 71, 80, 21. E ele largou o curso de Direito,
que é curioso, foi aonde eu entrei, depois que eu falei com ele, entrei em Direito na USP. Ele tinha largado o curso de Direito e falou, eu quero ser músico. Eu falei, meu Deus, mas é tão lindo. Não, vou fazer Direito, mas também com você vai me ensinar isso. Aí eu adorava as aulas que eu tinha com ele, sabe, de música. Foi, assim, um excelente professor, assim, monumental, né? E como é que foi isso? Até para os pais saberem, eu como mãe também fico curiosa. Como é que é para as influências que você acha, né? Aprender música, tem alguns estudos que mostram isso, né? Que você consegue uma concentração maior em outras áreas também. Você sentiu isso aprendendo piano, aprendendo música desde cedo, de 7 anos? Se isso teve reflexo também no seu aprendizado, no seu foco, na sua concentração? Teve um ganho nisso? Senti. Aí eu senti uma coisa também, por exemplo, no começo, eu até hoje, eu fiz um exame quando a gente começou a ter Covid, aí eu fiz muito exame médico. Aí teve um médico que falou, vou medir o seu ouvido. Ele falou, Juliano, você escuta bem, mas você escuta num ouvido que você operou quando era criança, você escuta 95%. Aí é curioso, assim, eu toco piano há muitos anos, toco bem e tal, mas a única coisa que eu escuto às vezes de reclamação é que eu toco um pouco alto. Eu falo, eu que escuto menos, desculpa. Eu sei que eu tenho que tocar um pouquinho mais baixo. Mas eu fui aprendendo, assim, muito a cuidar de saúde com esse instrumento, que foi, porque, por exemplo, eu comecei a ter aula porque eu tinha operado o ouvido pequeno, com 2 anos. Então, foi o piano que recuperou esse probleminha que eu tive no ouvido, de audição. Né? E depois, quando eu fui trabalhar como correspondente do meu jornal nos Estados Unidos, eu trabalhava tanto. Eu peguei uma novidade que agora a gente está vendo mais aqui no Brasil. Eu trabalhei forte lá 8 anos atrás, quando se elegeu o polêmico candidato desse ano, o Donald Trump. O Donald Trump, ele tweetava todo dia, 5 horas da manhã, que é a hora que sai, por exemplo, o Diário Oficial. Ele devia ter alguém que... Então, eu não dormia. Ele ganhou a eleição lá, 2h30 da manhã. Na manhã seguinte, eu tinha um café da manhã com o ministro mais antigo do Supremo, que estava viajando em Washington, Gilmar Mendes. Eu não dormi. Mandava matéria e não dormi. E aí lá eu tive, assim, uma coisa muito triste, assim. Eu tive uma grave doença no cérebro. Eu viajei 20 estados lá fazendo matéria. E aí, quando eu estava voltando do Colorado, eu fui ver umas empresas brasileiras que tinham um negócio nos Estados Unidos. Eu viajei num domingo e voltei num sábado. A última coisa que eu lembro é eu voltando. Eu cheguei meia-noite lá, onde morava a minha esposa. Eu tenho um filho e uma filha. Eu não lembro de mais nada. A minha mente desapareceu. Falavam comigo, eu nem lembro do que aconteceu. E aí minha esposa me levou no hospital domingo, desesperou. Aí ligou para minha mãe, que na época morava em São Paulo, que é onde eu nasci, né? Minha mãe viajou até lá. Aí quando eu voltei para minha casa, aconteceu outra coisa curiosa, assim, que foi como voltou a minha memória, né? Me colocaram no piano que eu comprei lá nos Estados Unidos, que é o piano de Boston. Aí, eu como comecei a tocar piano em Cotia, era vizinho da Rita Lee, foi uma coisa curiosa. A memória voltou comigo tocando música da Rita Lee. Nossa, chega a arrepiar aqui, Jesus! Nos Estados Unidos, voltou a memória comigo tocando música da Rita Lee. Acessou áreas do cérebro falava pela comigo, música. Eu nem lembrava da doença. Falava assim, o que foi? Não, tô tocando piano. O que aconteceu? Não sei. Aí foi isso, assim. E aí depois até uns médicos falaram assim, olha, eu vou te contar uma coisa, esse instrumento é muito importante, ele mexe, por exemplo, no lado esquerdo do seu cérebro, ele pega a sua memória, entendeu? Ele faz você recordar das coisas. Eu falei, é mesmo? Eu não sabia disso e tal, mas... Aí depois isso aconteceu, eu passei a tocar todo dia, sabe? Porque é impressionante, né? A gente acha que ele é diversão, mas para mim ele foi saúde. Ele foi saudável, foi ele que recuperou a minha memória mesmo. E tem vários estudos, tem estudos que, assim, que já bem difundido, que ganhou as redes sociais, né, mostrando pessoas até com doenças de memória mais severas, e quando tocavam música de uma época específica da vida deles, eles conseguiam lembrar da casa, conseguiam lembrar das pessoas, acessavam memórias que julgavam desaparecidas, né, assim, é um estudo emocionante, você vê como a música tem esse poder. E eu acho curioso, te acompanhando, Juliana, nas redes sociais, que você tem uma música para todo que tipo de ocasião, né? Assim, que você decora não só a letra, a composição, mas como a história daquela música. E você compartilha isso, né? Eu adoro estudar a história dos músicos. E tem uma coisa curiosa também, que eu aprendi estudando a história dos músicos, né? Por exemplo, uma das bandas mais famosas, os Beatles. Eram 4 autores. Aí tem uma coisa que acontece com os músicos, assim. Se a gente olha, tipo, quase metade dos músicos vive mais de 80 anos. A outra metade morre com 40, com 30. É triste. Por exemplo, Renato Russo morreu jovem. Eu chorei quando perdemos ele, né? E outro, o John Lennon, ele morreu em dezembro de 80. Eu lembro, eu comecei a tocar de piano em fevereiro de 81.
E eu falei assim, eu preciso aprender as músicas desse cara. Ele morreu cedo, eu falava isso pra todo mundo, sabe? E quando eu morei nos Estados Unidos, eu encontrei a mulher dele, que acabou de fazer 81 anos. Eu fui visitar onde que ela ficava. Então, o que eu tinha de folga lá, eu ia ver coisa de instrumento, sabe? Eu ia ver... Aí, por exemplo, lá eu também tive que fazer uma cobertura em Boston, que é a cidade que tem o nome do meu 5º piano que eu comprei lá. Aí, quando eu cheguei em Boston, eu tive que trabalhar num sábado, que estava o ministro da Fazenda dando um evento importantíssimo lá. Aí, à noite, teve show do Gilberto Gil. Aí, eu delirei, fiquei até meia-noite ouvindo. Eu assisti do lado da mulher dele. Eu falei, adoro teu marido, tirei foto com ele, todo feliz, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de músicos, né? E eu vejo a diferença deles, mas sempre respeito. Por exemplo, o Caetano. Eu tenho todas as músicas que ele criou. São 2 livros médios. A maior parte das músicas dele é uma página. São lindas. Tem músicas famosas dele que é meia página, é curtinha. O Chico Buarque, que tinha um programa na TV Globo com ele quando eu estudei piano, no meados da década de 80, né? Que eu estudei piano de 81 a 90. O Chico, 4 livros grandes, é o dobro. Cada música dele são 4 páginas. Olha. Difíceis de tocar. Difíceis, mais complexas, assim, com mais letra, com mais tudo, muda o jeito que você posiciona o braço. Mas os 2 são lindos, entendeu? Eu entendo isso, mas eu nunca faço competição. Esse é menos. Não, eu acho todos eles, eles prestam mensagens diferentes, mas eles são muito bons, né? E é bom compreender, né? Entender a diferença deles, né? E como é que é você compondo também, assim, que eu acompanho também você com essa composição, e estudando e criando suas próprias essas composições, como é que é esse trabalho? Então, quando começou esse negócio de Covid, ficar muito tempo em casa, eu percebi uma coisa assim que eu escutava muita música no rádio de vocês, aí eu tenho um monte de partitura em casa. Eu descobri, eu tenho um filho que vai fazer 18 anos esse ano, acabou de passar no vestibular. Parabéns. Aí eu achei no Covid um professor ótimo para ele. Primeiro ele tinha que dar aula pela internet, agora ele vai em casa antes do fim de semana, ele vai sexta-feira à noite lá dar aula. Aí ele falou para mim assim, Juliano, eu dou aula em um monte de local. A sua casa, vou ter que pedir cópia. É a casa que mais partitura que eu já vi. Eu falei, mesmo, tem um monte. Fiquei até chocado, né? Mas ele falou, e tal. Aí ele ensina super bem o meu filho. E ele ensina de um jeito, assim, que ele pega umas músicas antigas que eu tinha, assim, quando eu tinha menos de 10 anos, que é só assim, como é que posiciona a mão direita? Como é que posiciona a mão esquerda? Aí tem hora que você toca só um jeito da mão e um do outro. Aí, por exemplo, as músicas brasileiras, isso eu aprendi, né? A bossa nova, ela é dificílima, porque ela tem mega variações de uma mão com a outra. Por exemplo, tem uma música... coordenação. É totalmente diferente. Tem uma que é assim, você toca na mão direita só dó, ré, mi, fá, sol, aí na outra você só toca dó, ré, mi, fá, sol, não tem nenhuma sustenida. Aí na esquerda é só sustenido. É só fá sustenido, dó sustenido, faz um negócio diferente, mas lindo, fica lindo. Aí eu resolvi começar a ter um local, também na sexta, que é um dia mais tranquilo pra gente em Brasília, né? Onde eu proponho umas canções pra compor, assim. Aí tô louco, depois vou apresentar aqui pra vocês. Por favor, assim que consolidar, não tenho dúvida que vai voltar pra cá pra compartilhar com a gente. Porque é isso, né? Olha, são mais de 40 anos com você estudando, tem que voltar um pouquinho pra gente também compartilhar nessa fusão que você teve com tanta história de vida e também com toda essa trajetória e riqueza musical. Então já fica o convite, assim que terminar de consolidar, você volta para cá, por favor. Vou adorar fazer isso, viu? Vai ser muito bom. Te espero mais. A gente conversou com Juliano Basile, que é jornalista, pianista e tem muitas histórias ainda para contar pra gente. Muito obrigada, Juliano. Vamos lá, prazer estar aqui, viu? Valeu.